cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O
O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O
O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento... 2, 1... Está ao vivo. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Gostaria de agradecer o convite da AB Casa Desenvolvimento, em nome da Vitória, e estamos aqui com o Marcos e estamos cumprindo todos os protocolos de segurança aí recomendados pela Anvisa. E nós vamos falar a respeito de um tema que é muito útil para todos os profissionais do varejo, que é um tema que está no nosso dia a dia, nas nossas operações, nos nossos produtos, que é utilizar a matemática financeira como uma ferramenta de gestão. O grande desafio que nós temos em uma empresa é principalmente a atuação do controle, do gerenciamento de um item muito importante em finanças que se chama fluxo de caixa. A saúde financeira, os controles operacionais, gerenciais que nós fazemos, passa sempre por essa ferramenta muito importante que é dentro da teoria de finanças, que se chama matemática financeira. Seja nos cálculos, seja na determinação do preço do produto que vai ser colocado na prateleira, toda
ferramenta passa por esse entendimento desses conceitos. Eu sou professor aqui da FEA de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, trabalho nessa área de finanças, na área de risco, e vocês, por favor, fiquem à vontade, vocês podem colocar as perguntas de vocês pelo chat, vocês podem enviar as dúvidas que vocês tiverem, estou aqui à disposição para conversar um pouco com vocês. Muito bem. O material de vocês receberam, tem uns slides que nós vamos utilizar como roteiro, e no primeiro slide que está aí, falamos da nossa agenda, né? Quais são os temas que nós vamos abordar aqui hoje nessa nossa conversa. O primeiro deles é o valor do dinheiro no tempo, que nós sabemos que tempo é dinheiro, né? E você aí na sua empresa, você precisa fazer esse controle, você precisa tomar as devidas decisões dentro de uma empresa. Toda empresa toma basicamente 2 tipos de decisões. Uma chamada decisão de investimento e a outra chamada decisão de financiamento. Tá? Nós vamos falar sobre as taxas de juros que existem aí no mercado, como que a gente lida com essas medidas dentro da matemática financeira. Depois nós vamos falar de fluxo de caixa, especificamente entrando nesse tema, nessa abordagem, como que nós fazemos principalmente vendas parceladas, quando nós vendemos um produto e você vende via cartão de crédito, você parcela essas vendas. Nós sabemos que aí na sua empresa você vende, embora você vende a prazo, você faz a sua venda a prazo, a prestadora do cartão, ela antecipa isso para você, cai na sua conta. É muito importante fazer a conta tanto de ida quanto a conta de volta, né? Para que você não tenha aí nenhum tipo de perda, dadas as cobranças, dados os custos operacionais que você tem para realizar uma operação como essa de antecipação de recebível. Então, conhecer essa taxa de juros, como formar o preço que eu vou colocar na etiqueta, para que quando vier o valor já descontado, esse valor ainda esteja dentro da margem que eu espero para poder trabalhar. Esse é um ponto importante também que você precisa ter o controle aí na sua empresa. E depois nós vamos falar a questão da renegociação de pagamentos, renegociação de dívidas, como que eu posso fazer esse controle e fazer essa oferta quando você tem uma dívida que você precisa renegociar. Esse é um tema hoje, diante de toda essa situação que nós estamos passando, é um tema extremamente relevante, né? No slide seguinte, vocês podem ver que eu coloquei uma série de moedas, né? Pois é, o Brasil já passou por todas essas moedas que vocês estão vendo aí, né? Moedas essas que foram perdendo o seu valor, foram aí sendo mais desvalorizadas com o passar do tempo, né? Justamente para que a gente entenda essa questão do valor do dinheiro no tempo. R$100 hoje não são os mesmos R$100 amanhã, nem daqui um mês, nem daqui um ano, do mesmo modo que R$100 lá atrás não valem hoje o mesmo poder, embora esteja marcado na nota R$100, você pague R$100, mas ele tem aí uma desvalorização monetária, dada aí pela ocorrência desse elemento chamado inflação, né? Era uma confusão tão grande que o dinheiro não dava tempo nem de ser reimpresso, ele tinha que ser carimbado, dada a velocidade com que a inflação ficava e ela se descontrolava, de certa forma, em algum período até avassaladora, né? E uma coisa interessante que nós sentimos isso no varejo, principalmente em alguns comércios, em alguns pagamentos e recebimentos que nós fazemos, vocês podem ver que até essa última nota, né, de R$1, se vocês têm, porque vocês guardaram de lembrança essa nota de R$1, mas nós nem temos mais essa nota em circulação, né? Você tem a moeda de R$1, mas a nota propriamente dita, nós só quem guardou essa nota, né? E quando você vai pagar um cafezinho, você vai pagar uma conta que não na modalidade do cartão, seja crédito ou débito, você pode perceber que a conta do centavo, todo mundo está arredondando.
ninguém dá bola mais para 1 centavo, 5 centavos, de repente na aproximação você tem esse desconto, o próprio caixa arredonda por ele mesmo, né? Se a gente for para um país como os Estados Unidos, por exemplo, onde essa inflação já é mais controlada, lá se faltar 1 centavo, você não compra. Assim mesmo, se eles tiverem que te entregar 1 centavo de troco, eles vão te entregar esse 1 centavo de troco. Então, é uma relação aí que a gente vem vivenciando dos últimos anos para cá, né? E por que isso acontece? Isso acontece por uma razão muito simples, né? No gráfico seguinte está a inflação desde 1940 até 2019 no Brasil. Vocês podem ver que esse gráfico, do jeito que está aí, ele fica até esquisito, né? Dá a impressão que esse gráfico está errado. Mas esse gráfico não está errado. O que está estranho aí é a escala desse gráfico, porque nós tivemos 2 períodos ali, né, no finalzinho da década ali de 90, ali dos anos de 89, 87, 88, 89, esse pedacinho aí que foi um período muito triste da nossa economia, onde a inflação batia a casa de 2.500%. E vieram vários planos econômicos e aonde nós mudava o dinheiro, carimbava o dinheiro, enfim. No gráfico seguinte, vocês podem ver que eu já mudei a escala do gráfico, né? Eu coloquei esse gráfico numa escala logarítmica. Essa escala logarítmica, ela serve para quebrar a potência, né? É só uma maneira, é só um exemplo de como eu posso fazer isso para visualizar melhor a informação. E aí você consegue ver o comportamento do gráfico aí por vários períodos da nossa economia, aonde nós enfrentamos esse problema da inflação. E também está aí nesse gráfico o valor da inflação acumulada do Plano Real até hoje. Ou seja, desde quando entrou em vigor o Plano Real, desde 1º de julho de 1994 até a data de 31 de dezembro de 2019, a inflação só desse período do Plano Real está em 457%. A inflação do Plano Real, né? A gente às vezes nem se toca desse valor, mas é um valor relevante. E o que esse valor faz com o nosso dinheiro? É aí o que a matemática explica, né? No slide seguinte, eu fiz a conta. Se eu tirar a inflação da nota, se eu tirar a inflação aí dos R$100, esses R$100, se eu tirar 457% de inflação, que é um conceito da matemática, que é o 100 dividido por 1 mais essa taxa. 457%, se você dividir por 100, dá 4,57. Aí, se você pegar esses R$100 e dividir por 1 mais 4,57, que vai dar 5,57 no denominador, você vai encontrar esse valor do dinheiro que está aí. Ou seja, R$100 lá atrás, quando entrou em vigor o real, equivaleria hoje, tirando a inflação dele, a R$18 aproximadamente. Então, se você fizer isso com todas as notas, você vai entender por que não temos mais a nota de R$1. Porque o nosso dinheiro se desvalorizou pouco mais de 1/5, né? Se fosse 1/5 de desvalorização, a nota de 100 valeria 20, a nota de 50 valeria 10, a nota de 20 valeria 5, a de 5 valeria 1, a de R$1 valeria 20 centavos, a moeda de 10 centavos vale 2 centavos, a moeda de 5 centavos vale 1 centavo, e aí você se pergunta da moeda de 1 centavo. Não vale praticamente mais nada. Tanto é que ninguém dá bola mais para essa moedinha de 1 centavo, né? As contas, quando a gente vai fazer aí no próprio varejo, fazer uma compra qualquer, seja onde for, muitas vezes o valor do centavo ele é ignorado, né? Porque hoje, até a falta da moeda, é muito comum a gente ver no metrô em São Paulo,
arredondar a conta, porque não tem troco para facilitar a vida, né? Principalmente aí para vocês que trabalham no dia a dia do varejo. E no slide seguinte, para a gente entender também essa questão da inflação, eu coloquei aí as principais aplicações financeiras nos últimos anos no Brasil. O Brasil é um país interessante, né? A gente diz na teoria financeira que quanto maior o risco, maior teria que ser o meu retorno. Se você vai fazer investimentos mais arriscados, esse risco tem que ser compensado no retorno. Então, se você olhar aí, o melhor investimento nos últimos anos no Brasil, de 2010 até 2019, nos últimos 10 anos, foi o investimento em título público. Quem ganhou rentabilidade foi quem investiu nos títulos do Tesouro Nacional, quem comprou título público, né? E depois veio aí o ouro, a renda fixa, CDB, e lá no finalzinho está a inflação desses últimos anos, né? Então, para vocês verem como esse controle, né, dessa medida chamada inflação mexe no nosso bolso, mexe no dia a dia. Tá? E por que isso? Né? Para a gente que trabalha no varejo, para quem faz esse tipo de avaliação, no slide seguinte eu coloquei para vocês de onde estamos e para onde vamos. Né? Estamos num momento tão delicado da nossa economia, do nosso momento financeiro que todos estamos passando, né? E eu coloquei alguns dados aí interessantes para vocês do relatório Focus de segunda-feira, que saiu publicado no Banco Central, né? Se vocês olharem o que vem pela frente, né, essa questão da pandemia, tudo isso vai passar, né? Só não sabemos quando, mas temos a esperança que isso passe logo. Mas esse momento também traz para todos nós perspectivas de novos produtos, de novos mercados, aonde nós podemos criar, inventar, nos reinventar para poder conseguirmos nos manter vivos, para que eu possa ter sobrevivência da minha empresa. Aí vocês podem observar que se eu olhar os últimos 10 anos no Brasil, nós pouco crescemos em relação ao PIB. Vocês viram aí que deu um crescimento de 0,21. E se nós olharmos os últimos 5 anos, nós encolhemos na nossa economia. E a perspectiva para agora, para 2020, não é muito animadora em relação a esse indicador. Nós temos uma perspectiva de queda do PIB esse ano, né? Mas vocês podem observar que já para o ano que vem, 2021, 2022, 2023, a perspectiva é, sim, que nós já iniciemos aí um processo de retomada. Se nós olharmos, aí eu estava falando para vocês a questão de risco nas aplicações financeiras, né? Nós temos a taxa Selic hoje, que está aí em 2,25. Se eu olhar nos últimos anos, essa taxa Selic esteve em média de quase 10%. Né? Tivemos Selic aí de muito alta. E se você olhar o risco, que é a última medida que está lá do Risco Brasil, né? O Risco Brasil está aí na faixa de 3,80. Por que nós estamos sentindo essa retração tão grande no varejo, no mercado como um todo? Porque o risco é 3,80 e o retorno, que seria a inflação, que seria a Selic, né, que é a taxa básica de juros nossa, está 2,25. Quem vai querer investir em um país que tem um risco de 3,80 e um retorno de 2,25? Né? Então, isso afugenta um pouco os investidores. E nós só temos 2 jeitos para sair disso. Ou você diminui o risco, ou você vai ter que aumentar o retorno. E aí vocês podem ver que as perspectivas para 2021, 2022, 2023 já é um aumento nessa taxa de juros, né? E essa Selic tem caído muito mais como uma tentativa de justamente aquecer esse mercado. Aí a gente olha para o dólar, que está na faixa aí de 5,70, 5,80 mais ou menos, que era tudo que uma economia precisava para ter uma inflação alta. E aí você olha a inflação, você vê que a inflação não está subindo, né? Justamente porque as pessoas estão sem dinheiro, sem condições de fazer aquisições de bens de valores mais altos, né? Então, essa é a situação que nós
estamos hoje. Esse é um ponto importante que nós precisamos levar quando nós fazemos um planejamento aí na sua empresa para os próximos períodos. É importante olharmos esses números. Vocês podem ver que há uma previsão de queda do dólar, um aumento da inflação, porque espera-se justamente que o consumo ele reaqueça, né? E para a gente entrar direto agora no que nós nos propusemos aqui falar a respeito de juros, né? Juros, ele é a remuneração do dinheiro. Juro é o que você paga, é o custo do dinheiro que você tem aí na sua empresa. E essa taxa de juros, quando você cobra do seu cliente uma taxa de juros ou quando você paga um determinado juro, o que tem dentro dessa taxa? Dentro dessa taxa tem o risco. O primeiro elemento que nós sabemos que tem é risco, né? O segundo elemento é a inflação. E o terceiro elemento é um custo de capital e um custo de oportunidade que você coloca pela decisão de você investir, de você pegar o teu dinheiro e colocar aí na sua empresa, né? Então, os juros, eles expressam essa medida para nós. E quais taxas de juros que nós encontramos no mercado? No slide seguinte, vocês podem ver que está lá taxa proporcional ou taxa equivalente, né? Nós, no dia a dia das nossas operações, nós podemos trabalhar com dois tipos de taxa de juros. Uma delas é a taxa efetiva, que é aquela taxa equivalente formada no sistema de juros compostos, né? Juro composto é o juro do mal, é o juro que você paga se você atrasar uma conta, se você for postergar algum, ou se você for fazer alguma aplicação, você também recebe juros compostos, né? E juros simples é o juro que nós utilizamos aí na antecipação de recebíveis, na cobrança, quando você cobra juro de um boleto que vão te pagar atrasado. Então, são as poucas utilidades aí do juro simples. O restante, se você compra um carro parcelado, se você faz uma venda para um cliente seu parcelado, obviamente vai ter cobrança de juros, né? Então, nós podemos relacionar dois tipos de juros. Um que é o juro proporcional e o outro que é aquele juros que você, no final das contas, paga quando você tem uma taxa de juros composta. Então, o exemplo que eu considerei aí, 10% de juros ao mês, em 3 meses você teria 30% proporcional e você teria 33,10% equivalente, ou seja, por juros compostos. Normalmente, quando você vai num banco, você vai fazer vai pegar uma linha de capital de giro no banco, você até lê lá 60% ao ano, né? Que aí cobra-se de você 5% proporcional ao mês. Mas se você fizer 5% de 5% de 5%, 12 vezes, posso até fazer a conta aqui para você, ó, 5%, 12, capitalizado 12 vezes no ano, dá quase 80% ao ano, 79,6% ao ano. Ou seja, aquele 60% é somente o juro proporcional que você está pagando. Mas o juro efetivo, que é aquele que você sente no seu bolso, aquele que você sente na ponta do lápis, quando você vai calcular, esses juros é aí de 79%, de quase 80% de juros aí que nós pagamos, tá? Para todos nós que trabalhamos, seja no varejo ou em qualquer linha de mercado, né, em qualquer setor do mercado, nós utilizamos muito duas ferramentas para fazer essas contas. Aí no slide seguinte eu coloquei para vocês, você pode pegar uma calculadora financeira, uma 12C, que é a mais comum, que você baixa gratuitamente aí, né, ou na Apple Store ou na Google Play, você consegue baixar essa ferramenta para você fazer algumas contas, como as que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, tá? Em todos os slides daqui para frente eu vou deixar as contas feitas aí pela calculadora financeira 12C. Ou por uma planilha eletrônica, por uma planilha Excel, você pode controlar toda a vida financeira, todo o seu negócio
aí. Uma primeira taxa que a gente tem que tomar um cuidado é quando a gente fala assim, eu vou cobrar juros de 3% ao mês. O que significa esse 3% ao mês? Significa que você vai cobrar 3% de juros para cada intervalo de 30 dias, tá? Para cada intervalo de 30 dias. Então, você tem aí que você vai cobrar 3% sempre de 30 em 30 dias. Mas nós sabemos que na prática não é bem assim, né? Se você vende para um cliente seu, hoje é dia 16, de julho, o primeiro vencimento vai ser 16 de agosto, depois 16 de setembro, 16 de outubro. E se a gente olhar, eu não tenho sempre a mesma quantidade de dias entre 16 de agosto, 16 de setembro, 16 de outubro e assim por diante. Eu sempre brinco, se você fechar sua mão, ó, janeiro, fevereiro, o miolinho do dedo, março, abril, outro miolinho, maio, junho, julho. Repete, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Os cabeçudos aqui, ó, 31 dias. Os buraquinhos, os miolinhos do dedo, 30 dias ou 28, no caso de janeiro ou de fevereiro, ou quando você tem ano bissexto. Então, significa que se você vende de 30 em 30 dias, se você faz um pagamento do dia 16 de janeiro a 16 de fevereiro, são 31 dias. Depois, 16 de março são 28 e assim por diante. Quando é menos dias, não importa, não é ruim, né? Mas quando é mais dias, você precisaria fazer um acerto nessa taxa de juros. Porque você, às vezes, o teu cliente pede para você, não, mas põe a prestação para vencer todo dia 10 para mim, porque é o dia do meu pagamento. Você tem que fazer esse ajuste na taxa de juros. Esse ajuste na taxa de juros, você tem que fazer aí por um tipo de taxa que é chamada taxa civil. Né? O que é essa taxa civil? É essa taxa ajustada para você. Você tem mês de 30, mês de 31, mês de 28. Então, como é que você acerta esses juros? Fazendo essa conta que está aí. Você vai pegar mais a taxa, que no meu exemplo foi de 3%, elevado a 365 dividido por 360. Né? O que é o 365? É o ano civil, é o ano da folhinha que você conta. E o que é 360? É o ano comercial. 12 meses do ano, 30 dias cada um, você tem aí 360 dias. Então, quando você faz esse cálculo, você ajusta essa taxa de juros de 3%, ela ajustada para os demais dias, dá 3,04%, fazendo essa conta com esses comandos aí da financeira 12C. Né? Na prática, eu estaria projetando uma tela para vocês com uma calculadora para fazer essa conta para vocês verem, mas vocês podem depois fazer ou no celular ou na própria calculadora financeira, vocês podem repetir esses comandos que eu coloquei aí para vocês, né? FCLX para zerar a calculadora, 1.03, Enter, 365, Enter de novo, 360 divide, Y eleva, 1 menos 100 vezes. Está aí no slide, você pode acompanhar a sequência dessas teclas para você encontrar o resultado. Então, você vai ver aí que 3,04 é a taxa de juros ajustada. Aonde que você vê isso? A gente vê isso principalmente no banco, quando a gente tem a sensação de que a nossa conta nunca bate com a conta do banco, ou que o banco está fazendo alguma coisa de errado, está me cobrando juros a mais, mas não está. O banco não está fazendo nada de errado, ele está apenas ajustando o intervalo entre os dias, né? Que quando você lê uma taxa 3%, essa taxa é sempre aí para 30 dias. Tá? E, na prática, a gente sempre trabalha com dias do calendário. Então, você precisa ajustar isso aí para você não está perdendo, mas você estaria deixando de ganhar
quando você não atualiza a taxa de juros para os devidos prazos. E aí, como que esses juros são formados no Brasil, que é o que está aí no próximo slide, né? Os juros, quando você fala, você vai aplicar o seu dinheiro num CDB, ou você vai tomar dinheiro emprestado, tudo isso tem um sentido que a matemática financeira mostra para você, que é em relação à formação dos juros no Brasil. Quando você aplica o seu dinheiro, o banco fala para você, você vai ganhar 7%, 8% ao ano. Essa taxa é a taxa bruta, né? Por quê? Porque você tem que pagar imposto de renda, porque quando há ganho de capital, esse ganho ele é tributado, então você paga imposto de renda, depois se você tira a inflação, você chega naquilo que a gente chama em finanças de taxa de juros real. O que é uma taxa de juros real? É aquela taxa de juros livre aí da inflação. E se você tem uma remuneração pelo risco, você acabaria tendo uma taxa livre de risco. O que é uma taxa livre de risco? É aquela taxa que você ganharia de qualquer jeito numa aplicação segura, como, por exemplo, num título atrelado à Selic. Então, você tem a garantia de que você vai receber 2,25 ao ano. Essa taxa, você pode chamar ela, se você assim quiser, de taxa de juros livre de risco. Tá? Então, eu coloquei um exemplo aí para você entender do ponto de vista de quem vai ao banco e aplica o dinheiro. Por quê? Porque todos nós estamos num sistema chamado mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? É um local onde quem tem dinheiro sobrando aplica, quem tem dinheiro faltando vai lá e pede emprestado. Só que a taxa de juros para quem aplica é uma e a taxa de juros para quem pede emprestado é outra. Então, aí, olhando do ponto de vista de quem vai ao mercado e faz uma aplicação, eu coloquei aí para vocês no slide seguinte uma aplicação num CDB, peguei uma taxa qualquer, apenas a título de exemplo, que eu coloquei aí que você vai ganhar 5% aí ao ano, tá? Nessas condições que nós temos hoje. Então, se você ganha 5% ao ano e você aplica R$1.000, dali um ano você vai receber 1.050. Só que na hora que você vai lá receber, vem a primeira surpresa. Você vai ter que pagar, aí vai vir descontado para você imposto de renda, né? E até pouco tempo atrás no Brasil, até 2004, existia uma única alíquota de imposto de renda, que era de 20%. De janeiro de 2005 até hoje, nós temos 4 faixas de alíquotas de imposto de renda, dependendo de quem, da forma como você trabalha com esses recursos, de acordo com o tempo que você deixa esse dinheiro aplicado. Então, se você aplica e resgata em até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Entre 6 meses e 1 ano, 20%. Entre 1 e 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, você pagaria 15% apenas. Então, no meu exemplo que eu estou colocando para vocês, se você vai aplicar e você vai resgatar dentro de 1 ano, então você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o rendimento. O que é o rendimento? É o juro que você ganhou. Então, se você ganhou R$50, você vai tirar 20% dele, 20% de R$50 dá R$10, você vai botar no bolso, então, R$40. Então, você vai receber líquido 1.040. Esse é o valor aí de resgate líquido para você. E aí, se nesse período em que você deixou o dinheiro aplicado, você teve uma inflação de 1%, né? Se você tem aí 1% de inflação, aqueles 1.010 corrigidos pela inflação deveria estar valendo 1.010. Né? Então, olha que interessante, você põe 1.040 no bolso, mais R$10 é uma correção pela inflação. Então, você não está milionário em R$40, você está milionário em apenas R$30. Né? O que é o R$30? Aquilo que você ganhou acima da inflação, né? Que no juro do juro daria uma taxa de aproximadamente 3%.
que é essa taxa de 2,97 que eu coloquei aí para você ver, porque o juro é feito juros sobre juros. Proporcional seria 3%, que daria 1.030. E aí, se você teve uma taxa garantido na Selic de 2,25, então você tem uma remuneração pelo risco aí de 0,70. Mas ela diz, Fabiano, mas que risco? Né? O risco é o risco que você escolheu por colocar o dinheiro no CDB e não ter colocado o dinheiro aí na aplicação de um título público atrelado à Selic. Né? Então, essa é a ideia que você trabalha em relação aos juros. Né? Então, você tem aí, se você for olhar as taxas de juros, né, você vai ver que você recebeu, o banco te pagou 5, você pôs no bolso 4, com sabor de 3 e com risco de 0,70. Né? Então, o que é essa taxa real aí para você? É o sabor do dinheiro. Né? O banco te paga 5, você põe no bolso 40, saboreando 30, que você deixou aí, deixou R$10 aí pela inflação. Né? Então, você tem, essa é a decomposição do dinheiro do ponto de vista de quem vai ao banco e aplica o seu dinheiro. Mas e se você for lá pedir dinheiro emprestado? Se você for lá pedir dinheiro emprestado, a conta que você vai fazer é exatamente essa, só que de ré. Você vai fazer uma conta ao contrário. Né? Então, o banco, no exemplo que eu coloco para você aí, o banco ele tem uma taxa de captação, que é o que ele paga para pegar o dinheiro, e ele adiciona a essa taxa um item chamado spread. Né? O que é o spread? O que tem lá dentro desse spread? Dentro desse spread você tem aí as despesas operacionais, você tem o rating, o risco, que quando você vai ao banco, o banco através do seu CPF, ele levanta as informações financeiras suas, se você já tem pagamento sendo realizado no cartão de crédito ou em outra instituição financeira, o banco consegue fazer esse levantamento e ele dá uma nota para você numa classificação que ele chama de rating. De acordo com o rating, ele define a taxa de juros que exprime o risco de você não pagar o banco, de você vir a entrar em inadimplência. Então, aí o banco precifica essa taxa para você. E dentro dele também tem uma parcela de impostos, tem uma parcela do compulsório e tem uma parcela também de lucro da própria instituição. Né? Então, tudo isso junto forma aquilo que nós chamamos de spread. Então, se você for ao banco hoje pedir dinheiro emprestado, as taxas hoje variam muito, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, tá? Mas elas ainda estão bem salgadas para você fazer aí um levantamento, tá? De recursos. Então, é importante que você entenda também essa questão, quanto que esse juro, qual é o juro máximo que você vai ao banco para você negociar. Né? Por quê? Porque esses juros que você vai captar no banco, você precisa fazer a conta aí na sua empresa, saber se ele está dentro das condições que você tem hoje de mercado, se você consegue incorporar esse juro dentro da estrutura que você tem, dentro do teu preço de venda, dentro do teu custo. Então, essa captação que você vai fazer, você precisa saber na sua empresa qual é o juro máximo que você pode negociar com o banco, porque se aquele banco te oferecer um juros maior do que o que você pode suportar na sua empresa, não é vantajoso para você, é vantajoso para a instituição financeira, mas para você não é vantajoso. Então, você precisa saber fazer essa conta para quando você for negociar com o banco, saber qual é o limite, qual é o teto que você pode pagar de juros se estiver dentro das condições que a sua empresa consegue incorporar na estrutura que você tem hoje. Então, essa composição dos juros é aí essencial para você saber, principalmente, se você está ganhando dinheiro com o seu negócio, se você está ganhando dinheiro com os seus clientes e, principalmente, para você saber se a sua empresa está agregando valor, se a sua empresa está crescendo, se a sua empresa ela tem condição de gerar riqueza. Né? Riqueza é aquela medida intangível que a gente tem aí no mercado. Né?
E o valor do seu negócio, como todos vocês sabem, ele não está no passado, ele não está na contabilidade. O valor do seu negócio está numa expectativa de geração futura de caixa que você precisa saber, sim, também fazer esse controle, tá bom? Fabiano, E, não, a Liliane, ela diz assim, Fabiano, mesmo no empréstimo do Pronamp, não sei se está correto, eles usam isso? bom, Liliane, obrigado. Obrigado pela sua pergunta. A Liliane fez uma pergunta em relação a uma modalidade de empréstimos do Pronamp que você precisa verificar isso no seu contrato, né? Você precisa verificar como que, se essa modalidade, quais são as custas, os custos operacionais dessa modalidade. Precisaria verificar o que é essa modalidade que estão sendo oferecido para você. Tá bom? Isso que eu estou dizendo é o que ocorre para você, que ocorre na maioria dos empréstimos de capital de giro, dos empréstimos pessoais que você vai fazer. Você precisa verificar, sim, isso, precisa olhar o contrato para saber quais são os custos que estão sendo cobrados de você. Tá bom? Olha lá que certamente no seu contrato você vai ver qual é essa linha. E até aproveitando a ótima pergunta que ela fez, para você saber se não existe outra modalidade de empréstimo que tem um custo efetivo total mais em conta do que essa que você obtém em determinadas linhas. Mas sempre olharmos no contrato que tem aí o custo total que você está pagando. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Quando a gente faz a questão de levantamento, de cálculo, para resolver problemas financeiros, né? Nós temos aí o N, o I, o PV, o PMT, o FV, que são as teclas financeiras da HP, e uma tecla de CHS, que fica aí do lado para trocar o sinal. Né? Por quê? Porque a HP ela também entende que você está fazendo um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É um controle de entradas e saídas de recursos. Então, você tem que fazer aí esse ajuste para você. Então, você tem o N, que é o prazo ou a quantidade de parcelas. Você tem o I, que é o interest, que significa juros, taxa de juros. Você tem o PV, que é o valor presente, ou se você quiser, o preço à vista. Você tem o PMT, que significa pagamento, né? Ou cá entre nós, prestação, né? E o valor futuro, que é o total aí pago para você. Tá? E dentro desse levantamento, no slide seguinte, eu coloco o esquema que você tem aí de um sistema chamado fluxo de caixa, ou em inglês, como se você quiser, cash flow. Né? O que é o fluxo de caixa? É importante sempre você ter o seguinte, você tem uma saída de recursos que você vai fazer pagamentos para você zerar essa conta no final, ou seja, você tem lá uma dívida que você estará pagando, ou você está vendendo parcelado e você vai receber isso em prestações aí dos seus clientes. Uma regra mágica da matemática financeira que você nunca pode esquecer é a taxa de juros e o prazo tem que estar sempre na mesma unidade. Ou seja, se você vai cobrar parcelas mensais, você tem que colocar uma taxa de juros mensal. Tá? Então, você não pode botar uma taxa ao ano e pagar e cobrar parcelas mensais, senão a calculadora vai entender que você estará recebendo parcelas anuais e não parcelas mensais. Tá? Então, o conhecimento dessa estrutura é fundamental. Mas colocando isso em números, aí no slide seguinte eu coloco um exemplo prático aí para você. Imagina que você quer fazer um empréstimo ou você vai fazer uma venda parcelada. Eu coloquei um valor aí alto só para a gente entender algumas contas. Você está contratando um empréstimo de 10 mil ou você estaria fazendo uma venda de 10 mil reais em prestações. Tá? Você cobra uma taxa de juros de 4% ao mês. Né? Essa taxa de juros é 4%, sempre aquela conta de meses que a gente fez agora há pouco. Então, você está cobrando 4% de juros ao mês e você tem duas formas
de você calcular essa prestação. Uma delas é considerando a forma que o brasileiro adora, né? Compre hoje e comece a pagar só no mês que vem. Você não paga nada de entrada, né? Seria o famoso fluxo, você vai pagar em 36 parcelas, você vai pagar em 0 mais 36, que significa aí 36 meses pagando esse empréstimo. E na outra modalidade é você pagar 1 mais 35, ou seja, uma parcela de entrada mais 35 parcelas futuras. Então, como é que eu faço essa conta? Você conhece o valor presente, que é 10 mil, que é o que você, é a dívida que você está contratando, ou é o valor do bem que você quer vender, né? Você conhece o I, que é o valor da taxa de juros que você está cobrando, e você conhece o N, que é a quantidade de parcelas. Você quer calcular o PMT. Então, isso com uma calculadora financeira é muito simples, né? Você, com esses comandos que você tem na primeira linha aí da HP, você faz essa conta tranquilamente. Basta você fazer seguindo essas teclas que eu coloquei aí para você no próximo slide. Você pode fazer lá FCLX, 10 mil CHSPV. Por que você está colocando o CHS? Porque é a dívida que você está contratando, é a dívida que você está assumindo, né? 36 é o N, 4 é o I, né? E aí você só verifica se no visor da sua HP não pode estar a palavra begin escrito, né? O que significa essa palavra begin que aparece no visor, né? Se esse flag begin estiver no visor, significa que você vai calcular o valor da prestação pagando a primeira na entrada, no início do fluxo de pagamentos. Eu sempre brinco, com begin, com entrada, sem begin, sem negócio, né? Então, se você precisa tirar o begin da tela, e como é que você tira esse begin da tela? Você faz o comando G8, né? G8 está no slide seguinte aí, como é que você aciona e como é que você retira esse begin do visor. Debaixo do número 7 está a palavra bag, então significa que é gbeg, gbegin, aciona o begin aí no início. Esse begin aí ele só tem interferência se você for usar o comando PMT. Se você usar qualquer outro comando da calculadora, ele não vai interferir no seu cálculo. Mas como nós estamos nos propondo, querendo saber o valor da prestação sem entrada, então você precisa de tirar o begin do visor. E como é que você tira o begin do visor? Você vai fazer G8, né? Debaixo do 8 está lá a palavra end, que significa a primeira parcela no final de um período de 30 dias. Então, por isso que você faz esse comando G-end, né? Então, você tira a palavra begin da calculadora. E por que a tecla G? Porque você pode observar que o bag e o end estão debaixo do número 7 e do número 8, respectivamente, e eles representam para você aí essa modalidade de cálculo da prestação, tá? Então, eles estão na cor azul, por isso que você precisa apertar a tecla G antes, que é a tecla de prefixo, para você fazer essa conta. E aí, se você apertar o PMT, você verá lá que você vai pagar 36 suaves prestações de R$ 528,87. Quando começa a pagar? Você começa a pagar de hoje a 30 dias, né? Ou seja, a primeira parcela, se eu estou contratando hoje, 16 de julho, primeira parcela, 16 de agosto. E não se esqueça que você tem que ajustar a taxa para a taxa civil daquela forma como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Professor, aí no slide seguinte, se eu quiser fazer isso no Excel, né? Aí eu deixei a tecla para vocês aí, tá a imagenzinha do Excel no próximo slide, com toda a linha de comando que você tem que colocar no Excel. No Excel, a palavra PMT, né? Ela é substituída por PGTO, né? Será PMT se o seu Excel for em inglês ou será PGTO se o seu Excel tiver aí em português. Você vai ver que quando você calcula pelo Excel, você tem que passar essas informações para ele, separada todas por ponto e vírgula. A primeira informação que você tem que colocar é a taxa de juros, seguida do número de parcelas, seguido do valor presente. E só lá no final
você fala da modalidade, né? Se é com entrada ou sem entrada, que no nosso caso é sem entrada. Seria você informar 0 lá no final, ou não informar nada, porque o padrão do Excel é calcular prestações sem entrada. Tá? E aí, na sequência, se você quiser fazer a conta pagando a primeira parcela de entrada, né? Ou seja, você já cobrando uma parcela de entrada, os comandos que você vai ter que fazer são os mesmos, né? Então, já no slide seguinte, ele fala lá para você, uma mais 35 parcelas, ou seja, uma parcela de entrada mais 35 futuras. Vejam que o número de parcelas, 36, não muda, ele continua sendo o mesmo, né? Ele continua sendo aí a mesma quantidade de parcelas, são 36. Só vai mudar a modalidade que você vai fazer o pagamento, que é com entrada. Então, antes de apertar o PMT de novo, você tem que colocar GBGIN. No próximo slide aí, você já vai ver que vai estar, se você fizer G7, eu já deixei aí para você saber como que você aciona o Begin, que é você fazer G7, aí vai aparecer Begin na tela. Quando o Begin estiver na tela, significa que você pode apertar o PMT e você vai calcular o valor da parcela com entrada. No slide seguinte, já está o valor lá que você vai pagar, R$ 508,53. Então, veja você que interessante, né? Se você começar a pagar com entrada, o valor da parcela fica mais barato. Por que fica mais barato a prestação? Porque você diminui risco. Porque você vai pagar mais, você vai acabar de pagar mais cedo, então você vai pagar menos juros, tá? A grande questão é que muitas vezes nós postergamos isso, é uma mania do brasileiro, adora empurrar com a barriga a conta para ele pagar, então você paga mais caro. Esses R$ 20 a mais que está dando de diferença, 20, né? Só conferir, a outra era 528, exatamente, R$ 20 de diferença que está dando, é pelo fato de você empurrar esse fluxo de caixa aí para não começar a pagar hoje, mas começar a pagar daqui a 30 dias. Então, essa é a lógica que você tem quando você vai cobrar do seu cliente vendas parceladas com entrada ou sem entrada, né? Saiba você que sempre que você optar por fazer um pagamento aí com entrada, fica sempre mais barato para você, tá? É importante também você entender que essa modalidade que está aí, essa modalidade que eu coloquei para você, é quando você paga, né? Sempre a primeira, você compra hoje a primeira parcela, ou ela vence de hoje a 30 dias, ou ela começa a pagar exatamente na data da compra, tá? Na sequência, você tem aí no Excel o comando, né? Que aí, se você quiser fazer o cálculo com entrada, lá no final você tem que colocar o número 1 como a última linha de comando aí do Excel para você poder fazer esse cálculo, tá bom? Em relação a isso, pessoal, essas duas formas são as principais maneiras de você cobrar dos seus clientes, você fazer cálculo desses juros cobrando na venda parcelada. Uma coisa interessante você saber também, que esses cálculos, eles se referem para você a parcelas iguais, todas de mesmo valor, né? E igualmente espaçadas no tempo, ou seja, sempre com intervalo na mesma data de ocorrência. Tá? Agora, é sabido também, aí no próximo slide eu coloco para você, que muitas vezes nós sabemos que no varejo, principalmente, eu tenho que ter estratégia, né? E uma das estratégias é você dar um prazo maior para o seu cliente começar a pagar. O brasileiro adora isso. A primeira parcela só depois do carnaval, né? Você joga mais para frente o que puder
para você pagar a primeira parcela. Depois, as próximas, aí não tem milagre, né? Aí as próximas são todas de 30 em 30 dias. Mas a primeira, a santa da primeira parcela, a primeira abençoada parcela, você empurra o máximo que você puder para longe, né? Então, isso é uma estratégia, muitas vezes uma estratégia de concorrência, uma estratégia que você precisa praticar no mercado, porque o teu concorrente faz dessa forma, ou porque você quer aumentar o giro do seu negócio. Lembrando que no varejo, essa é uma atenção muito importante que você tem que ter na sua empresa. Muitas vezes, para você ganhar mais, você acaba diminuindo a margem para você poder aumentar o giro. Por isso que é essencial que você saiba margem e giro de todos os produtos da sua loja, de todos os produtos da sua rede. Você precisa de saber margem e giro para você verificar se efetivamente a redução que você dá na margem para você aumentar no giro, ela está sendo compensada. Não tem almoço de graça. Ou você vai ganhar na margem, ou você vai ganhar no giro, né? E é muito importante isso. Esse é um desafio das empresas brasileiras, né? Elas ganham muito mais na margem do que no giro, né? Se você olhar uma empresa americana, você vai ver que é o contrário. Ela ganha muito mais no giro do que na margem. Mas para você ter giro, você precisa ter canais, você precisa ter estrutura, você precisa ter logística, você precisa ter custo. Então, isso é um assunto essencial para as finanças aí da sua empresa, tá? Então, como é que você faz isso? Como é que, se você quiser empurrar a primeira parcela, eu coloquei aí um exemplo para você jogar a primeira parcela para daqui de hoje a 40 dias. E aí as demais, todas de 30 em 30, né? Então, vejam você que esse cálculo, né, eu coloquei aí para você, se a primeira parcela for para depois do carnaval ou depois da pandemia, o jeito que você quiser calcular, né? Você sempre vai ter que fazer essa conta, né? Esses dias a mais que você dá para o seu cliente, para ele poder ter um fôlego para poder te pagar lá na frente, obviamente, esses dias a mais ele tem que entrar na prestação, porque você tem o custo do dinheiro que você tem que ser remunerada por ele. Então, normalmente, nós fazemos uma conta primeiro, que é pegar esses 10 mil e saber quanto que esses 10 mil estariam valendo lá na data que você quer começar a me pagar, né? Então, você joga esse dinheiro para frente, fazendo essa conta lá, pegando os 10 mil, jogando ele para a data 40. O que é a data 40? É a data que você vai começar aí a me pagar, né? Então, se você jogar essa data, esses 10 mil lá para frente, quando você vai começar a me pagar, ou você joga para a data que você quiser, né? Você quer dar 3 meses de carência para o seu cliente te pagar, você no lugar do 40, você põe 120 dias, né? E por que eu estou dividindo por 30? Por causa da regra número 1 da matemática financeira. Taxa de juros e prazo tem que estar sempre na mesma unidade. Como a taxa é 4% ao mês, eu estou elevando a 40 sobre 30, né? O que é 40 sobre 30? São 40 dias de 30, já que você tem o 4% que ele é cobrado sempre de 30 em 30 dias, né? Fabiano, então é importante... Pois não? A Juliana, ela acabou perguntando assim, isso também serve quando aparece sem juros? Por exemplo, se eu precisar parcelar 5 mil em 5 vezes sem juros, teria algum tipo de ajuste? Boa pergunta da Juliana. A Juliana pergunta como é que é a mágica do juro zero, né? Que você vai pagar sem juros. Sim, Juliana, o ajuste é exatamente o mesmo, né? Você, no caso da parcela que você coloca lá, você faz a conta, né? Você vai pagar em 36 parcelas de R$500, né? Então, vamos supor que a conta é essa. Você fez a conta de 10 mil para pagar em 36 parcelas de 500 e vamos supor que deu R$500 para facilitar a nossa conta, né? Então, R$500 por mês em 36 vezes, né, dá 18 mil.
tá? Então, aí você anuncia, né? O que a gente vê aí no dia a dia é 18 mil à vista ou 36 de 500, né? Não tem mágica de você fazer 36 parcelas sem juro, porque tem custo isso, né? Então, esse 36 sem juros, lá dentro já está o juro, que o preço que muitas vezes está anunciado como preço à vista, ele já é o total com os juros pagos. Tanto é que se você começar a apertar demais, Juliana, o vendedor, você fala, mas o concorrente, ele me faz 17.500, né? Aí ele vai lá, força, tal e coisa, e fala, não, se você comprar de mim, eu faço 17.500, né? Por quê? Porque ele tem gordura ali, ele tem margem que ele pode diminuir para te convencer a comprar dele, né? Então, tudo isso são estratégias de mercado, são estratégias de vendas que você precisa ter o apoio da matemática financeira para que, se você vender, por exemplo, em 36 parcelas de R$ 500 no cartão de crédito para mim, aí você vai no banco e você pede para o banco antecipar esses recebimentos para você. O banco vai te cobrar juros. O valor líquido que você vai receber tem que cobrir a tua margem, tem que cobrir o teu custo. Para mim não mudou nada. Eu que sou o devedor, eu não estou devendo mais nada para você, mas eu estou devendo para o cartão de crédito. Então, eu sou devedor do cartão de crédito e você recebe dali 1, 2 dias, você negocia com a prestadora do cartão e você já sabe o valor que você vai receber. E, obviamente, você tem que fazer a conta. E que conta que você vai fazer? Essa que está aqui. Eu já fiz isso para algumas empresas, que elas calcular esse bendito preço para que você possa, no final das contas, receber e não ter prejuízo, e não ter perdas, tá? Então, esse é um ponto fundamental. É uma planilhinha, precisa fazer isso, você precisa ter esse controle. A tua pergunta é muito bacana nesse sentido. Então, essa mágica do juro zero, na verdade, é uma mágica mesmo, disfarçado, porque, na verdade, nós sabemos que tem juros lá dentro, tá bom? Obrigado, Juliana, pela tua pergunta, tá? Então, aí, se você colocar esses valores, então, 10.500, né, se você fizer a conta, o número que está aí no slide, 10.536,86 é o teu valor futuro, né? Então, eu coloquei aí a conta para você ver, e no slide seguinte eu vou calcular a prestação embutida aí os 10 dias de carência aí para você começar a me pagar daqui de hoje a 40 e não de hoje a 30, né? Então, você vai colocar aquele 10.536, que era o valor futuro para a tua carência, ele volta a ser o valor presente da prestação que você está cobrando. E aí, você vai pagar uma parcela de R$ 535,83. Então, veja que ficou um pouquinho mais caro, R$ 7 a mais do que aquele 528, que era se você fosse começar a me pagar daqui a de hoje a 30 dias, mas não, você quer começar a pagar de hoje a 40 dias, então você vai ter que me pagar 535,83. Todas essas estratégias, você precisa ter esse controle aí na sua empresa, tá? Aí no slide seguinte, eu coloquei uma outra forma de você fazer isso, né? Que é pelo prazo diferido, né? O que é o prazo diferido? Diferido é que difere, né? Eu brinco sempre. O que é esse diferido? Para você fazer a conta desse jeito, o prazo máximo que você pode dar de carência é 29 dias, não pode ser 30, né? Para fazer desse segundo jeito que eu estou colocando aí no slide para você. Esse segundo modo de fazer isso é simplesmente você pegando esses 10 dias a mais. Por que 10 dias a mais? Porque a modalidade padrão ou é com entrada ou é de hoje a 30 dias. Se você quer 40, então é 10 dias a mais do que seria o fluxo normal. Então, esses 10 dias a mais é aí esse prazo diferido que você está fazendo. Então, basta você pegar esses 10 dias a mais, dividir por 30, somar nas 36 parcelas, que é a proposta que você está fazendo, e aí você vai fazer o cálculo da prestação, o valor que está aí é o mesmo, então você já consegue visualizar, fazer a mesma conta, tá bom? E aí, moçada,
vem no próximo slide aí o último tópico da nossa conversa, né? Que seria você fazer o atendimento ao seu cliente. Quando ele fala para você assim, nossa, Fabiano, mas 535 ou 528 reais não cabe no meu orçamento. Eu posso pagar só 500 reais por mês. Eu não posso pagar mais do que 500 reais, porque senão me descontrola, me foge do meu orçamento e eu não consigo honrar os compromissos com você, né? Isso é muito comum, mas muito comum mesmo, quando você vai ter que renegociar a dívida, né? Quando você precisa atender o seu cliente, você não pode falar para ele, olha, é 528, se você não quer, você compra do concorrente. Você vai fazer isso com o seu cliente? É claro que não, né? Você vai partir do pressuposto aí que você vai atender o seu cliente por várias razões, ele é um cliente fiel seu há muito tempo, fidelizado, e você vai sim atender ele, negociando com ele, colocando a parcela dentro das condições que ele tem para fazer. Mas, como eu disse para vocês, não tem almoço de graça aí. Se você vai diminuir o valor da parcela, cobrando a mesma taxa de juros, você vai ter que aumentar a quantidade de parcelas. Não tem jeito, né? Ou você diminui o juro, ou você vai diminuir. Para você poder diminuir a parcela, você teria que diminuir o juro. Mas aí na sua empresa, você nem sempre vai poder diminuir a taxa de juros, porque como nós falamos no início, nós temos um custo do dinheiro. O dinheiro que para você pagar o fornecedor seu, ele tem um custo, porque você tem outros compromissos financeiros para fazer na sua empresa, então você precisa de conhecer o custo do dinheiro da sua empresa. Quanto custa o dinheiro para você de todas as fontes de recursos que você usa na sua empresa. Se você usa crédito bancário, se você usa conta garantida, se você tem que remunerar também o seu dinheiro, o dinheiro que você investiu no seu negócio. Então, é fundamental que você saiba identificar esse custo do seu dinheiro, o custo do dinheiro que você tem de uma filial sua. Essa filial, você precisa saber se ela está, sim, agregando riqueza para você, se você precisa de saber o juro dessa filial, o custo desse dinheiro para você. Se você quer lançar um produto novo, se você quer fazer um investimento novo na sua empresa, para criar uma linha nova, para aproveitar as oportunidades que estão surgindo, se você quer mudar o foco, se você quer passar para comércio eletrônico, tudo isso tem custo. E esse custo do dinheiro é essencial e ele está aí representado nessa taxa de juros de 4% ao mês, que é a taxa que você tem que cobrar do seu cliente para que todos os custos envolvidos na sua operação sejam devidamente remunerados. Tá? Então, aí, partindo do pressuposto que você vai atender o seu cliente, ou seja, ele vai pagar somente R$500 por mês. Para você fazer isso, a conta é muito parecida. Só que a HP, quando você pergunta para ela quantas parcelas eu tenho que cobrar do Fabiano para que ele quite a dívida comigo de 10 mil, a juros de 4% ao mês. Quando a pergunta é o N, né? Quando a pergunta é a primeira teclinha ali, é o prazo ou a quantidade de parcelas, a HP fica possuída, principalmente se o prazo ficar quebrado, se não for uma quantidade inteira de parcelas. Esse é o risco que nós corremos e esse é o ajuste que você tem que fazer até para você não ter problemas jurídicos de estar cobrando a mais e para você não ter problemas de cobrar de menos e ter prejuízo financeiro na sua empresa. Você precisa fazer esse cálculo corretamente. O departamento financeiro, a tesouraria tem que te passar essa informação muito precisa.
Então, como é que a gente faz isso, né? Então, se eu colocar lá, olha, no slide seguinte, eu coloquei lá para você 10.000 FCLX, né, para limpar a memória da calculadora, 10.000 CHS valor presente, 4 é o I, 500 PMT, então eu, Fabiano, falo para você que eu só posso te pagar R$ 500 por mês. Então você põe 500 PMT, você põe 4 no I, que é a taxa de juros que você está me cobrando, você tira o begin da tela, se ele tiver, porque estou supondo que a primeira parcela é de hoje a 30 dias, e você aperta o N e vai dar lá 42 parcelas. Mas aí, a primeira coisa que você tem que testar é se são de fato 42 parcelas, para saber se a HP não arredondou, tá? Porque a HP, o algoritmo de cálculo dela, ele arredonda, né? Então você precisa saber, você precisa fazer a conta ao contrário. O que é a conta ao contrário? Você vai trazer a valor presente, né? Logo no início do curso eu falei para vocês assim, olha, a nossa aula de hoje nós vamos estudar o valor do dinheiro no tempo. O que é o valor do dinheiro no tempo? É dinheiro para lá, dinheiro para cá, né? Então, se eu contratar com você, se eu combinar com você de te pagar 42 parcelas de R$ 500 por mês, a juros de 4%, se eu trouxer tudo isso a valor presente, teria que dar os 10.000, já que o N42 foi calculado com base na parcela de 500 com juro de 4 para a dívida de 10. Então, se eu fizer a conta ao contrário, trazer a valor presente, colocar lá FCLX, R$ 500 CHS PMT, 4I, sem entrada, 42 é o NPV, você vai ver que o valor presente é 10.092,81. Mas eu não estou te devendo 10.092,81. Eu estou te devendo apenas 10.000. Então, se você me cobrar 42 parcelas de R$ 500 para uma dívida de 10, na verdade, você estaria me cobrando uma dívida de 10.092,81, mas eu não estou devendo para você 10.092,81. Então, você precisa fazer essa conta aí de chegada, tá? Então, observa você lá, que vai, bom, então se não é 42, é 41, né? Então, se eu fizer a conta, no slide seguinte está aí a conta com 41 parcelas para você trazer a valor presente ao invés de 42 parcelas. Se você trouxer a valor presente 41 parcelas, o valor presente de 41 parcelas de R$ 500 é R$ 9.996,53. Ah, mas aí você vai ficar me devendo. É verdade. Vou ficar te devendo R$ 3,47. É verdade. Aí, então, olha que coisa interessante. 41 parcelas eu fico devendo. 42 parcelas eu cobro demais, né? Então, como que você vai propor isso? Como que você vai propor essa renegociação com o seu cliente? Aí é o que eu coloquei na sequência para você, né? Eu coloquei ali que você pode me dar R$ 3,47 de entrada e aí você me paga 41 parcelas de 500. Aí se eu falar para você assim, ixi, mas eu não tenho tostão para te dar de entrada. Então, você pega esses R$ 3,47, joga para a 42ª prestação. Então, você vai pagar 41 parcela de 500, mais uma última parcela lá no finalzinho, um residual de 18,04, que era equivalente àquela entrada que você não quis me dar na entrada, então você tem que pagar ele lá na 42ª parcela. Aqui o exemplo é numérico apenas para chamar a atenção de você aí na sua empresa. Isso é muito comum no varejo, você adequar a capacidade de pagamento do seu cliente às condições de pagamento de vendas que você executa na sua empresa, tá? Mas a conta tem que ser aí certinha para o seu departamento financeiro, para quando você for cobrar isso, seja o tamanho que for o teu negócio, você precisa ter esses custos na ponta do lápis. É o olho do dono que engorda o gado. Se você não tiver esse controle, você fica com aquela sensação de que o dinheiro está escorrendo das suas mãos. Centavo aqui, centavo ali, real aqui, real ali, o teu lucro vai todo por água abaixo. Você não pode fazer isso,
principalmente nessas condições que nós temos de mercado. Posso te fazer uma pergunta? Pois não, por favor. A Cláudia Fabiana, ela fala assim: bom dia, eu tenho uma loja de locação de peças. Com a pandemia, estou dando descontos para conseguir fazer as locações, pagamentos à vista. Se eu der até descontos de 10, 15 ou 20%, você acha que estou perdendo muito? Obrigado, Cláudia. A Cláudia fez uma pergunta interessante. Ela trabalha com locação, é isso, né, Marcos? Isso, locação de peças. Com locação de peças, e ela, com essa questão da pandemia toda, ela oferece várias linhas, várias possibilidades de desconto para pagamento à vista. Cláudia, muito interessante, isso é muito comum no mercado. Vou te dar um exemplo para você. Se o preço de custo seu, vamos supor que custa para mim R$100. Se eu der 20% de aumento, se eu quiser cobrar uma margem de 20% de aumento, eu vou vender por 120. Mas se eu vender por 120, pode ser que eu não venda porque o preço fique fora das condições de mercado ou fora da condição local que eu tenho para vender. Então eu vou dar um desconto para eles para poder conseguir colocar essa mercadoria no mercado. Qual que é o desconto máximo que eu posso dar nessas condições? Cláudia, aí na sua calculadora tem uma tecla delta por cento, né? Tem uma tecla de delta por cento. O que é essa tecla de delta por cento aí para você? Ela está do lado do percentual, né? Ela está do lado do percentual aí. Então, se você digitar aí para mim, 120, enter, 100, delta por cento, você digita primeiro o preço cheio, 120, enter, 100, delta por cento, esse número que apareceu aí para você, 16,67, esse é o maior desconto que você pode dar para você não ter prejuízo, ou seja, para voltar para o 100, que é o teu preço de custo da tua mercadoria. Então, esse é o maior desconto que você pode dar. Esse é o desconto máximo que você pode dar. Aí você vai falar, se eu der 8% de desconto, aí você vai lá, você está dentro desses 16, você ainda está tendo lucro. Então, Cláudia, para você saber se o desconto que você está concedendo, 10, 5, 15, 16, 18%, se ele está adequado para as suas condições, você precisa fazer essa continha que nós falamos aqui agora, para você saber qual é o maior desconto permitido para você. Só lembrando que se eu dei 20% de aumento sobre o preço de custo, eu não posso dar 20% de desconto, porque se eu der 20% de desconto em cima de 120, eu vou descontar R$24, aí eu vou estar vendendo por 96. Aí por 96 está abaixo do meu preço de custo, que é 100. Então eu estou tendo 4% de prejuízo. Então é fundamental a tua pergunta, muito importante, e para você saber isso, você tem que fazer essa continha que eu acabei de falar para você. 10 é o preço de custo, você tem o preço de venda e o teu preço de custo. Então você coloca 120, que é o preço da etiqueta, enter 100 delta por cento, você vai saber qual é o maior desconto que você pode dar. E aí, as condições de desconto que você oferece, esse é o máximo que você pode dar, 16,67 para limpar todo o teu custo, né? Aí é uma questão da negociação que você tem com o seu cliente para você conceder o desconto para que você não tenha prejuízo, tá bom? Muito bacana a tua pergunta, muito interessante, tá? Aí no próximo slide eu coloquei para vocês aí a mágica do juros simples, né? Que muitas vezes ocorre no nosso dia a dia, né? Eu coloquei para vocês um caso de uma construtora que falava que financiava as vendas a juros de 3% ao mês em 12 parcelas. Então, olha a conta que era feita. Pegava 12 parcelas vezes 3, 36%. Então, se a dívida era de 10, jogava 36% em cima, dava 13.600. E aí dividia por 12, dava 1.133,33. Pergunto para vocês, vocês acreditam que essa taxa é de 3% se eu fizer essa conta maluca aí, né? A conta é
a taxa de juros que você quer cobrar, que eu coloquei 3%, multiplicado pela quantidade de parcelas, que eu coloquei como sendo 12, 12 vezes 3 dá 36%, você pega o valor do bem, aumenta 36%, então peguei 10 mil, aumentei 36%, o total de juros seria 13.600, divide simples por 12.133. Será que isso é verdade? Aí no slide seguinte, eu coloquei para vocês a conta para saber a verdade, né? A hora da verdade é, você sabe o valor presente, que é 10 mil, você sabe a quantidade de parcelas, que são 12 parcelas, e você sabe a PMT. A PMT, que é a prestação que está sendo cobrada de você. Então, aí, se você fizer essa conta, você vai colocar lá 10 mil CHS-PV, 12 é o N, 1.133,33 é o PMT, e aí você, sem entrada, porque a primeira, aí tem as condições que você está negociando, você aperta o I. Olha só, tchan, 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 tchan. A taxa de juros é de 5,08%. Isso sim é propaganda enganosa, né? Você não poderia fazer essa conta porque a taxa de juros ela é muito maior do que a taxa que é veiculada para essa modalidade aí de pagamentos. Então, por isso, aí o que eu comecei a falar para vocês, eu repito agora no finalzinho, né? É fundamental que você use esse recurso dos cálculos financeiros dentro da sua empresa. Sem ele, você corre um sério risco de você incorrer em prejuízo financeiro se você não calcular corretamente o valor dos juros, se você não embutir no teu fluxo de caixa corretamente o juro remuneratório do custo do seu dinheiro aí na sua empresa, tá bom? Antes da gente encerrar, eu só queria mostrar para vocês o perfil das companhias brasileiras, né? Todo ano, o Instituto ASAF, aí, em parceria com o PSEG, nós fazemos um levantamento, né, de todas as empresas de capital aberto, e disponibilizamos gratuitamente essas informações, esses indicadores dessas companhias no site lá do Instituto ASAF, né? Eu aqui, como pesquisador, colaboro com eles, ajustando esses cálculos financeiros, fazendo toda essa modelagem, e eu trouxe alguns indicadores para vocês aqui para mostrar justamente aquilo que eu falei no comecinho do curso, que é a questão de margem e giro, né? Eu trouxe somente alguns indicadores aí para mostrar para vocês a importância que esses indicadores, que a matemática financeira tem na sua empresa, né? Vejam vocês que nos últimos anos aí, as empresas brasileiras, elas ganham muito mais na margem do que no giro, né? E as empresas, muitas vezes, elas acabam transferindo para o preço de venda, muitas vezes, o custo da ineficiência que ela tem de melhorar os seus processos internos, melhorar a tua oferta, a tua produção, a qualificação que você procura para o teu funcionário. Muitas vezes esse custo dessa ineficiência é jogado para o preço de venda, e aí vira aquela bola de neve. Por isso que você precisa conhecer produto a produto, ou por centro de custo, ou por unidade de negócio que você tem na sua loja de varejo. Você precisa saber se todos os ramos, todas as suas unidades estão nessas condições. Aí eu coloquei para vocês podem ver que a margem é em torno de 0,70%, a margem é em torno aí de 12% em média, né? Isso a margem de lucro, né? Se vocês olharem lá no site do institutoasaf.com.br, vocês vão ver, inclusive, separado por setor, e tem lá o setor de varejo, tá? É importante para vocês saberem como andam as informações dessas companhias brasileiras. E a margem é em torno de 0,70%, né? O giro é em torno de 0,70%. O que significa o giro? Para cada R$1 que você investiu, você só consegue transformar 70 centavos em venda. E isso é a margem. Então, esse indicador,
ele obviamente ele tinha que ser maior do que 1. Né? Por quê? Porque você sempre, para cada real que você investe, você teria que ter mais do que R$1 voltando para você em forma de vendas. E aí, se você não consegue ganhar no giro, você tem que ganhar na margem. Aí você corre o risco do teu preço ficar fora das condições de mercado, ficar fora das condições regionais que você tem. Né? E uma coisa que eu sempre falo, muitas vezes, em situações de aperto financeiro, a empresa ela corta o cafezinho, né? Ela corta o lanche. Né? O que é importante para você saber na sua empresa é que cortar custo, né, é descobrir as ineficiências que você tem. É cortar ineficiências, né? É verificar onde você tem falhas aí no processo, falhas de custos, excesso, né, de informações que você está passando desapercebido, e uma delas é a matemática financeira que pode resolver isso para você, tá bom? Aí no slide seguinte eu coloquei os desafios das empresas brasileiras, né? Por todo esse período, todo esse processo, cada um de vocês aí está tendo que se arrumar, está tendo que se reinventar, está tendo que mudar estratégias, mudar processos, mudar produtos, reinventar novos produtos. Né? Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Então eu coloquei aí que o que a gente espera das empresas, seja ela em qualquer ramo, daqui para frente. Né? Nós esperamos que as empresas elas sejam mais ágeis, mais competitivas, né? Que as empresas elas se adequem a essa nova realidade. O consumidor vai mudar. O consumidor não é o mesmo de março de 2019, de 2020. Né? As empresas vão mudar. E sempre vocês precisam ter em mente que o objetivo da empresa é valor e não lucro. Não é lucro contábil, aquele lucro que o contador te fala da demonstração de resultado sua. O lucro que você tem que medir é o lucro econômico. O que é o lucro econômico? Aquele lucro que excede o seu custo de oportunidade. É aquele lucro que excede o custo do seu dinheiro. Não é o lucro contábil que você tem no balanço da sua empresa que a contabilidade fornece para você. Tá? O lucro econômico vai muito além do lucro contábil que você tem no seu balanço. Né? O passado nos ensina muito pouco, porque o passado a Deus pertence. O que você fazia no passado não é garantia de você continuar replicando isso no futuro. Né? Então você precisa de ter aí essa adequação, você precisa de ter aí novos mercados, novos produtos, novas oportunidades. Né? Por quê? Porque muitas empresas não vão reabrir depois dessa pandemia. A gente sabe disso. A gente sabe também que muitos empregos eles vão acabar. A gente sabe que muitos empregos, principalmente de baixa qualificação, eles podem desaparecer no médio e longo prazo. Né? Porque essa pandemia nos trouxe problemas, mas também nos trouxe oportunidades. Nós precisamos enxergar essas oportunidades, saber fazer um diagnóstico da sua empresa para você poder ter condições de seguir em frente. Né? No slide seguinte, né, a pandemia vai passar. Fiquem tranquilos que ela passa. Né? Mas o que é importante é que essa pandemia ela não trouxe nenhuma novidade para nós em relação ao que nós já sabíamos no Brasil. Ela só expôs mais ainda as nossas mazelas, as mazelas do Brasil. Né? Ela só agravou a crise, ela só veio e ela agravou os problemas existentes no Brasil. Né? Ela veio para mudar paradigmas, ela veio para mudar a cabeça nossa. Né? Nós precisamos saber diagnosticar o que está acontecendo na empresa para prospectar novos mercados, novos produtos, para que eu possa ter aí condições de sobreviver. Né? O que nos espera pela frente? Nós vamos ter dólar alto, pelo menos nos próximos anos. Vocês viram as projeções do Banco Central até 2023, o dólar ainda vai estar na faixa de R$5. Terminar lá 2013 com 2023 na faixa de 4,80 é a perspectiva, ou seja, não vai abaixar tão cedo. E taxa de juros também, ela não vai ser tão alta mais como a gente tinha há alguns anos atrás, na faixa aí de 10%. Nós não vamos ter essas taxas de juros mais escabrosas desse jeito como nós já tivemos. Né?
Então, nós vamos ter que adaptar os nossos negócios a dólar alto, inflação controlada e taxa de juros baixa, que é um cenário que está projetando aí econômico para os próximos anos no Brasil, né? E o que eu coloquei ali, se você tiver um melhor diagnóstico, uma melhor visão do seu negócio, você vai sair na frente, você vai conseguir aí avançar, né? E perguntas que eu deixo para vocês aí no último slide, que vocês sempre têm que ter na mão, né? Que você sempre tem que estar pensando, né? O que você precisa saber de finanças, se você não é da área, né? Como que eu preciso conhecer esses produtos? Você precisa de entender essas ferramentas financeiras, essas ferramentas de diagnóstico gerencial da sua empresa. Você precisa ter relatórios gerenciais, você precisa ter um relatório que você abra todo dia na sua frente, você saiba a real situação financeira da sua empresa. Não precisa ter 10 páginas de relatório, você precisa ter uma folha que você olhando, você saiba ter o diagnóstico da sua empresa. Você precisa cobrar corretamente, saber se você está ganhando dinheiro com o teu negócio, né? E, principalmente, se você está aí agregando valor ao teu negócio. Se você tem lucro econômico e não apenas lucro contábil, tá bom? Era esse o recado que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a todos a oportunidade, mais uma vez, a Becasa Desenvolvimento, a todo o pessoal envolvido aqui. O meu muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou com duas perguntinhas, tá, Fabiano? Deixo aberto para perguntas para vocês. Tá bom. A BID, ela diz assim, Fabiano, com as taxas de juro mais baixas, ainda compensarão os títulos públicos? Muito obrigado, Bid, pela pergunta. Ela pergunta para mim se com esses juros baixos, se ainda é interessante o investimento em títulos públicos, né? Olha, eu acredito que a renda fixa ela ainda vai melhorar, né? Ela ainda vai melhorar em relação ao que nós estamos tendo hoje, né? Eu ainda acredito. Seria interessante você olhar também outros produtos, como debêntures. É uma oportunidade interessante que você pode... quando você compra uma debênture de uma empresa, você está sendo uma credora, você está sendo um credor da empresa e não um acionista. Quando você compra ações, você é acionista. Quando você compra uma debênture, você é um credor daquela empresa. A debênture é um título de crédito que você compra. Você vai receber o seu dinheiro de volta, corrigido mais os juros periódicos aí que a debênture paga. Os títulos públicos, ainda assim, eles têm uma certa atratividade, mas é interessante você olhar outros produtos do mercado e para ter uma rentabilidade maior, alguma ponta de risco nós vamos ter que assumir para poder investir, para poder ter uma valorização, uma rentabilidade melhor do nosso investimento. A Liliane, ela colocou um comentário aqui, se você pode falar um pouquinho mais sobre o lucro econômico. Liliane, obrigado. O lucro econômico ele é fundamental na sua empresa. Vamos lá para eu te explicar o seguinte. Vamos supor, Liliane, que você investiu R$1.000 na sua empresa, tá? E você quer receber desses R$1.000, você quer receber 15% de remuneração. Então, 15%. Então, 15% de R$1.000 seria R$150. Então, esse é o lucro, esse é o ganho que você tem que ter para remunerar você como investidora. Seria a mesma coisa se você pegasse R$1.000, botasse o seu dinheiro numa aplicação financeira que você ficaria tranquila na sua casa. Então, você ganharia 10 numa aplicação financeira. Para você pegar o dinheiro e montar uma empresa, você tem mais risco. Então, você tem que remunerar esse risco. Então, você precisa conhecer qual é essa taxa do custo de oportunidade da sua empresa. Supondo que ela seja de 15%. Então, você investiu 1.000, 15%, você tem que receber 150 de volta. Aí, vamos lá para o dia a dia da sua empresa. Você vendeu, você faturou. Então, digamos, você faturou R$3.000. Você tem custos. Digamos que você tem custo de R$500. Então, o teu lucro bruto é R$2.500.
Você tem despesas. Você tem despesas, digamos, de 1.000. Então, você tem um lucro operacional de 1.500. Então, faturou, tirou custo, tirou despesa, sobrou para você 1.500. Vamos supor que você paga R$300 de juros para o banco. Então, dos 1.500, você tira 300, você sobrou ali 1.200. Esse é o lucro contábil seu. Esse é o teu lucro líquido que vai aparecer lá na contabilidade. 1.200, você tira 150 para você poder pagar você. Aí, 1.050, dos 1.200, você tira 150, 1.050 é o teu lucro econômico. Então, o lucro econômico é aquele lucro que excede o custo de oportunidade da sua empresa. É essa medida gerencial que você tem que ter. Se esse lucro econômico for positivo, significa que você está agregando valor. Significa que a tua empresa vale mais do que você investiu nela. Então, você tem riqueza, você tem goodwill, você tem a valorização. O que está ali dentro? Ali está a marca, está a sua tecnologia, está os seus processos, está a carteira de cliente sua. Por isso que você tem que saber medir esse lucro econômico. Essa é uma medida essencial para o sucesso do seu negócio. A Josiane, ela fala assim, Fabiano, excelente. O tempo em que vivemos não está para brincadeira. O comércio, mais que nunca, a partir de agora, tem que andar na ponta do lápis. Exatamente, Josiane. Mais do que nunca, como você mesmo diz, a Josiane fez um comentário interessante, que nós precisamos de conhecer as nossas medidas na ponta do lápis, né? Os nossos números na ponta do lápis. Exatamente isso. Você, como gestora da sua empresa, do seu negócio, você mais do que nunca tem que ter o controle. Você tem que ter diagnóstico, você tem que ter expectativas, você tem que ter o conhecimento dos resultados da sua empresa para que você possa fazer investimentos, para que você possa expandir, para que você possa inventar novos produtos, conquistar novos mercados, conquistar novos clientes. Então, tudo isso, esse é o objetivo da matemática financeira. E esse era o meu objetivo aqui, despertar isso em vocês, para que vocês fiquem atentos a isso, porque todo negócio você precisa ter o controle. A vida é um fluxo de caixa, e você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa ter o controle do fluxo de caixa da sua empresa. Se você não tiver o controle do fluxo de caixa, você começa a sentir dificuldades, você começa a verificar que o suor que você está colocando no dia a dia não está sendo recompensado para você. E você só consegue isso, como você muito bem disse, colocando tudo na ponta do lápis. É trabalhoso, mas é a forma correta de você conquistar, de você saber o sucesso do seu negócio. Aqui, por enquanto, encerrou, Fabiano, tudo certo. Maravilha, eu agradeço a vocês. Vocês têm o meu e-mail, é fabianoguastilima@gmail.com ou fgl@usp.br. Vocês podem, se quiserem, entrar em contato, estou à disposição de vocês. Agradeço a oportunidade que me foi dada aqui e nós estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado. A Sônia, ela colocou assim, nossa, uma aula excelente, com uma mensagem muito clara e objetiva. Excelente como a matemática. Te agradece muito. Muito obrigado. É Sônia, né? Sônia. Muito obrigado, Sônia, pelo seu comentário. Esse era o objetivo, que a gente trouxesse essa mensagem para vocês. A matemática financeira não é só número, né? Ela é principalmente informação. E o combustível do seu negócio chama-se informação. Você precisa ter ela muito bem apurada para você conquistar novos mercados, conquistar o sucesso da sua empresa. O pessoal, agora aqui, como você disse, só te agradecendo muito da forma como você ministrou isso de uma forma muito clara, muito positiva. Está todo mundo aqui agradecendo. Eu que agradeço, Marcos. Obrigado a todos e estendo o meu abraço a todo o pessoal da Becasa Desenvolvimento. Tá ok, deixa eu encerrar aqui.
O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios